Cumprimento a todos na gloriosa e santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, justo Cordeiro. Vamos estar meditando em Salmo 78. Irmãos, esse salmo, ele é extenso. Ele tem 72 versículos, mas a gente vai ler alguns. Só alguns, porque senão ele toma bastante tempo, mas a gente pode ler ele em outra ocasião, em casa, sozinho, meditando. Mas aqui no princípio a gente vai meditar em alguns versículos para nossa edificação espiritual, para nossa alimentação, a nossa alma precisa. Está escrito assim, ó: escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, proporei ao enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nolo têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a outros seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fosse como seus pais, geração quanto mais rebelde, geração que não regeu seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, amados, e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja. Não guardaram o concerto de Deus e recusaram andar na sua lei. E esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. Amém, né? Vamos estar parando por aqui. Aqui, o Asaf, ele estava contando e cantando, porque Asaf, ele era regente do coral. Quando Davi compunha salmos, ele mandava para Asaf, para que Asaf pudesse passar para o coral e assim louvar o Senhor na igreja, no templo. Louvado seja o nome do Senhor. Então o que eu vejo é o Senhor dizendo para a gente não fechar a boca, para nós abrir e contar para nossos filhos o que o Senhor tem feito. Então, nós estamos contando para nossos netinhos as obras que o Senhor tem feito. Às vezes a gente fala assim: eles escutam, eles vão na igreja, eles escutam. Outros nem vão na igreja. Eu acho que a geração de hoje nem sabe que Deus abriu o Mar Vermelho, que Deus deu comida para o povo no deserto, mandou maná lá do céu para as pessoas comerem anos e anos. A gente está contando isso para a nossa geração. As criancinhas que nasceram há 5 anos, né? Será que eles estão sabendo disso? Talvez você diga, precisa. Mas aqui está dizendo que Deus estabeleceu um testemunho. Ele ordenou, olha só. Estabeleceu e ordenou. Gente, ordenar é ordem. Ordenar é mandamento.
Ele estabeleceu, ele fundou, decretou. Ah, mas é isso aí, é para o povo de Israel. Ontem mesmo eu ouvi isso. Ah, isso aí é para o povo de Israel. E nós não somos o novo Israel de Deus. Nós não somos a nação eleita de Deus, a igreja escolhida do Senhor. Devemos sim passar para nossos filhos. É uma ordenança, é uma ordem. Está escrito no verso 3, que Deus ordenou para os pais, para os nossos pais, para que eles fizessem conhecer aos seus filhos as maravilhas de Deus. Porque há filhos que não sabem de onde vem, nem sabe para onde está indo, não conhece a Jesus Cristo, não sabe o que o Senhor Jesus Cristo veio fazer. Então o Senhor nos fez pastores dentro da nossa casa, para nós guiar a nossa família no caminho dele, explicar para nossos filhos a redenção, explicar para nossos filhos que Deus criou o homem, que Deus decretou uma lei maravilhosa, que não é pesada, é prazeroso cumprir essa lei de Deus, porque senão os nossos filhos vão caminhando em passos largos para o abismo e pode perder a salvação eterna. Quem ama a sua família, quem ama o seu sangue, as pessoas assim que amam, ela cuida daquele que Deus colocou nas suas mãos, vai ensinando, ensina a criança a ler a Bíblia, né? Tem muitos modos atrativos para as crianças ler a Bíblia, tem o culto no lar, né? É maravilhoso. A gente, antes de tomar o café da manhã juntos, a gente pode ler um versículo, um deles pode ler um versículo, ou citar um versículo decorado. Antes do almoço, orar, agradecer a Deus, antes de dormir. Isso é maravilhoso, isso é cobertura espiritual para os nossos filhos. E os filhos dos nossos filhos também são abençoados. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Olha, não somente as maravilhas, como também os louvores e a força de Deus. Os nossos filhos precisam saber que maravilha é servir a Deus, esse Deus que é poderoso. Muitos dos filhos hoje, eles conhecem o Batman, o Homem-Aranha, né? E agora eu não lembro mais, porque faz tempo que eu não vejo essas coisas, mas os desenhos modernos, joguinhos, essas coisas. Então eles estão focando, colocando a esperança deles em coisas banais, que não existem, na fantasia, na ilusão, criando dentro da sua mente um mundo fantasioso, né? A mentira. Mas aqui o salmista está dizendo: não vamos encobrir dos nossos filhos, não vamos encobrir da geração futura as coisas de Deus. Os louvores, tem muita criancinha que dá dó de ver elas dançando músicas sensuais, cantando músicas sensuais, uma criancinha cantando música sensual, músicas românticas, uma criancinha, né? Tem muitas criancinhas que morrem pela mão dos pedófilos porque elas dançam aquela dança sensual, atraindo homens, atraindo espíritos malignos, e são raptadas, são levadas cativas, são mortas por homens adultos, porque os pais acham a coisa mais linda ver a criancinha dançando
e não está vendo o perigo espiritual que está correndo. Então aqui está dizendo, nós não vamos encobrir da nossa geração os louvores de Deus. Tem tantos louvores para as crianças, tem tantos louvores para os jovens, adultos, para todos nós. Louvores que exaltam o nome de Deus, que traz a presença de Deus para dentro da nossa casa, da nossa vida. Louvores de Deus, né? Eu sempre digo que antes de dormir eu colocava um fundinho musical de louvores para meus filhos dormirem. Eles dormiam com som de louvores. Isso é tremendo, gente. Criança dorme em paz. Assim como a sua força, a força de Deus, nossos filhos também precisam saber que o nosso Deus, Ele não é um herói da TV. O nosso Deus é um herói real. Ele tem força nos seus braços, braço forte, braço de ferro. O braço do Senhor deu livramento para o povo no Egito. O braço do Senhor acompanha o seu povo. O braço do Senhor está sobre os que o temem. Glória a Deus, a força de Deus está ao nosso lado. E nossos filhos precisam saber em quem se segurar. Porque muitos não têm mais os seus pais. E vai se segurar em quem? Se frustra com pastores, se frustra com amigos, se frustra com casamento, vai se segurar aonde? Então, nossos filhos têm que saber que se porventura uma intempérie dessa acontecer em sua vida, eles têm um braço forte, eles têm o Senhor para ajudar a atravessar as tempestades da vida. Como que nossos filhos vão atravessar o sinal da besta? Como que nossos filhos vão passar terremotos, tribulações, fome, peste, guerra, frustração em relacionamentos, decepções? Como que a nossa geração vai passar isso? Essa geração estão passando isso, se acalentando, se autodestruindo nas drogas, nos vícios, se afogando em bebidas. Jovens de 16 anos se afogando em bebidas, porque não tem um braço forte, porque os seus pais não conseguem passar para os seus filhos a força de Deus, não relataram para os seus filhos os louvores de Deus, não relatam a grandeza de Deus para que eles venham a um dia precisar e ali está a providência do Senhor. Quantos estão amargurados? Quantos estão por aí na Cracolândia? Quantos estão por aí nas matas se escondendo porque não têm a força de Deus nas suas vidas? Seus pais não ensinaram, não tiveram também do outro seus pais. E assim a geração vai indo, uma geração frustrada, uma geração carente, uma geração que não tem a graça de Deus. Né? Então a gente deve passar assim para nossos filhos as maravilhas que Deus fez e que Ele pode fazer, né? Engrandecido é o nome do Senhor, para que nossos filhos, um dia, se vier acontecer algo em suas vidas, eles venham saber que nosso Deus está presente em todo momento e pode socorrer. Glória a Deus, né? Então vamos aprender para nós, para que a gente venha dar para nossos filhos, né? A gente sempre ouve dizer assim, mãe de joelho, filho de pé, pais de joelho, filhos de pé. Sim, claro, mas se nós ficar de joelhos e não ensinar aos nossos filhos, não passar e relatar para eles, eles não vão aprender. Mesmo brincando, a criancinha, a gente deve brincar, sempre apontando que existe o nosso Deus, né? Porque Ele estabeleceu um testemunho e pôs em Israel uma ordenança para que nossos filhos viessem a conhecê-lo. Glória a Deus, para que no verso 7 está dizendo?
para que a geração vindoura soubesse, os filhos que nascessem se levantassem e contassem para outros seus filhos. Olha, então para que a nossa geração venha conhecer, os filhos venham conhecer, os netos, bisnetos, todos venham conhecer a força, a grandeza, os louvores, as providências de Deus, né? Aí eu digo, não, eu vou na igreja hoje, meu filhinho vai ficar em casa. Eu vou deixar meus filhos em casa. Gente, mas que pais são esses? Que tipo de pai é esse? Que tipo de mãe é essa? Que quer comer do bom, do melhor e não repartir com os filhos. Em primeiro lugar, vamos levar nossos filhos. Se você não pode ir, fica, mas o filho vai. Porque você já tem uma bagagem, você já conhece o Senhor. Mas o importante é que todos vão buscar o Senhor. Todos, a família toda. Buscar esse Deus que tudo pode. Esse Deus precisa ser o centro da nossa vida. O Senhor Jesus precisa ser o nosso amigo. Nós precisamos se aliar com o Senhor Jesus. Nós precisamos ser muito íntimo do Senhor Jesus. Colocar Ele em toda a situação. Ele é um braço forte, né? Porque se algum dia o teu bisneto cair numa cama, ele venha saber que o nosso Deus é poderoso para ajudá-lo a levantar. Se algum dia um neto acontecer uma frustração, uma decepção, ele venha saber que ele tem um grande Deus para ele pedir ajuda, socorrer. Ah, Senhor, Tu és o Deus que abriu o mar vermelho, Tu és o Deus das causas impossíveis, me ajuda nessa situação. Ele vai saber com quem contar, buscar socorro aonde? No Senhor, né? Agora, se ele não conhece, ele vai buscar socorro na bebida, na prostituição, no adultério, na violência, vai matar, vai roubar, vai destruir, né? Que pai que quer isso para seus filhos, né? No verso 8, e não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu seu coração, e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Daí então, se porventura seus pais ensinam o caminho certo para seus filhos, e lá na frente seus filhos olhar para trás e ver que seus pais não estão cumprindo o mandamento do Senhor, ele não vai andar no mesmo caminho. Ele vai falar, não, meu pai ensinou certo, agora ele está fazendo errado, né? Como a gente viu aqui ele falando, olha, gente, não seja como seus pais rebeldes. Ô povo rebelde, quanto mais não regeu seu coração. Então, além da gente aprender, aí temos que estar regendo o nosso coração, porque o nosso coração perverso e enganoso. Ele pode nos enganar. Então a gente tem que reger o nosso coração, não o nosso coração reger a gente. Hoje o que mais nós ouvimos é versículos aí, né, apócrifos, versículos que não existem e querem enquadrar na nossa vida, dizendo que é para nós seguir o nosso coração. Misericórdia, não segue o seu coração. O coração pode te enganar. Nós não devemos servir ao Senhor pelo coração, pelo sentimento, pela emoção, mas sim ser sóbrio, mas sim ter uma mente sóbria, pela razão, intelecto, né? Porque se Jesus, o justo Cordeiro, ele tivesse vindo aqui para agir de emoção, de sentimentos, capaz que ele ia morrer na cruz, né? Ele não ia conseguir. Ele ia ficar morrendo de dó dos discípulos, alguém ia bater nele, ele ia ficar com raiva, entendeu? Tudo emoção, sentimentos. Mas ele ensina a nós que nós devemos andar com inteligência, com o Espírito de Deus, com razão, não com o sentimento do coração, porque o coração é contumaz e ele pode enganar. Os filhos de
Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja. Gente, que isso? Armados, com arcos, armados, com flechas, retrocederam no dia da peleja. Ai, meu Deus. Você está entendendo? Olha aí, os filhos de Efraim. Olha que vergonha. Ter filhos que retrocedem, filhos que param, né? Há muitos pais que estão vendo seus filhos retrocederem, parados no caminho. Sempre tem alguém na família que tem um filho parado, um filho desviado do caminho certo. Aqui estamos vendo que os filhos de Efraim desviaram, estacionaram, com armas na mão, armados. Como que Deus vai contar com uma pessoa dessa? Como que Deus vai dizer assim, eu posso contar com ele porque ele está armado? Está armado, mas retrocedeu. Está armado de arco, flecha, as armaduras. Oh, meu Deus. Aí a gente fala, Senhor, me dá o capacete da salvação, coragem da justiça, o cinto da verdade, calçar na preparação do evangelho, a espada de 2 fios nas minhas mãos, escudo da fé. Mas retrocede, que vai adiantar alguma coisa? Para que serve um soldado armadíssimo da cabeça aos pés, até os dentes, se ele volta para trás? Retrocede, né? E os outros lá na frente lutando, né? E os outros lá entregando a vida para ganhar a batalha. E a pessoa ali parada, estacionada, né? Que feio, né, gente? Que coisa horrorosa. Que fracasso. Que decepção ver os filhos retrocederem. Que dor, né? Oh, meu Deus. Tem pais que dizem assim, eu tenho vontade de bater e pegar pela orelha e falar, é aqui, ó, é pra cá, não é? Não é verdade? Oh, e eu vou pegar pelo braço. Oh, meu Deus, mas o que fazer? O próprio Deus dizendo, os filhos de Efraim retrocederam, gente, armados. Oh, meu Deus. Então, vamos meditar nisso para a nossa vida. Tanto que a gente ora, pede para Deus, me dá força, me dá coragem, me dá graça. E Deus nos dá tudo isso. Aí depois a gente pega e retrocede. Ai, ai, ai. Nós temos que andar para frente. Não olhar para a esquerda, nem para a direita. Quando a gente diz não olhar para a esquerda, nem para a direita, é para a gente não ficar dando ouvidos para pessoas que realmente retrocedem. Porque as pessoas que retrocedem, elas nunca querem retroceder sozinhas. Sempre ela quer levar alguém junto, não é? Ou eu vou voltar para trás. Você vai enfrentar essa batalha aí? Eu não. Eu não sou obrigado a enfrentar essa batalha, eu vou sair fora. Armado até os dentes. E aí o outro fala, é mesmo, né? Vamos retroceder, vamos embora. Está entendendo? Mas vamos olhar o que o Senhor está dizendo. Vamos ensinar nossos filhos a não retroceder. Já chegamos até aqui, vamos embora. Vamos enfrentar. Então nós devemos sim ensinar a nossa família a andar para frente, a olhar para Jesus, o justo Cordeiro, não ficar olhando a falha dos outros, mas ajudar os outros com suas pequenas falhas, porque se nós achar que a falha do outro é grande, a nossa é muito maior, né? Não adianta nós querer apontar a falha do outro, sendo que nós estamos também em falta, né? Ah, porque a família do outro está sendo destruída, mas e a nossa? A nossa está de pé? A nossa não tem ninguém desviado? A nossa está todo jóia?
Tá tudo legal? Então tá bom, que seja assim, né? Vamos lá. Olha só, não, que tremendo. Os filhos de Efraim retrocederam, não guardaram o concerto de Deus e recusaram andar na sua lei. Meu Deus! Eles retrocederam porque eles não quiseram guardar a lei de Deus. Sabe assim, eu não vou guardar lei nenhuma. Que lei de Deus o quê? Eu faço o que eu quero da minha vida. Né? Como se a vida fosse nossa mesmo, né? É tão nossa que o Senhor pode fechar o narizinho da gente e a gente pode parar de respirar a qualquer hora. Oh, meu Deus. Recusaram andar na sua lei. Olha, não quiseram. Tá bom, tem direito, né, de não andar, tem direito de não querer, mas vai sozinho, não é verdade? Porque o Senhor acabou de dizer, uma geração contumaz e rebelde. Né? Então, vamos ensinar para nossos filhos, para que eles não venham a ser essa geração contumaz e rebelde. Para que os nossos filhos sejam pessoas obedientes a Deus. Porque filhos obedientes a Deus, eles obedecem os pais, obedecem o patrão, obedecem o pastor, obedecem a liderança, obedecem o professor. É um exemplo. Já pensou que gostoso a professora escrever no caderno, parabéns mamãe, seu filho é uma bênção. Que gostoso, não é? O pastor pega e chega no pai e diz, mas seu filho é um exemplo aqui na igreja. Seu filho, mas dá um testemunho maravilhoso. E aí você fica todo feliz, porque você está ensinando o certo para seus filhos, né? Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizeram ver. Maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e o fez passar por ele, fez com que as águas parassem no montão, guiou eles com uma nuvem e toda noite com uma chama de fogo. Meu Deus. Eles viram as maravilhas de Deus e escolheram não seguir. Escolheram andar nos seus próprios caminhos. Que pena, não é? Então aí encontra o quê? Vai encontrar a vida eterna? Não, claro. Vai encontrar só a morte eterna. Gente, que horrível ficar longe do Senhor, pelo amor de Deus, né? Então vamos ficar com essa palavra de hoje, vamos ensinar aos nossos filhos que nosso Deus tem poder em cima no céu e embaixo na terra. O nosso Deus é um abrigo seguro. Quando nossos filhos se sentirem sozinhos, eles podem clamar ao Senhor, que o Senhor estará lá para ajudá-los, não é? Por isso que o Senhor fala para nós ensinar eles e os filhos deles, os netos, bisnetos, ensinar o caminho do Senhor, para que eles também venham a ser salvos, que a nossa família seja abençoada pelo Senhor dos Exércitos, porque o Senhor dos Exércitos não vai deixar faltar o pão para os nossos filhos. O nosso Deus, Ele vai guiar, vai proteger nossa família, mas isso precisa partir de nós, os pais. Aqui está dizendo para os pais, no Salmo 78, para nós anunciar, para nós não encobrir, no verso 4 está dizendo, não os encobriremos aos seus filhos, aos nossos filhos, e nem os filhos deles, que eles venham conhecer quão grande é o Senhor dos Exércitos. Deus abençoe a todos. Olha, que coisa, Deus dá a palavra no dia certo. Hoje é domingo, denominado culto da família, mas não é da família, é com a família, porque o culto é para o Senhor, né? Para o Senhor Deus. Então a gente vai vamos convidar
e fazer de tudo para que nossos filhos venham ouvir a palavra de hoje, a palavra que Deus vai mandar na igreja, o conforto do Espírito Santo, os louvores, porque aqui, quando você vai na igreja, você ouve tantos louvores, né? E aqui é bíblico, para nós não encobrir os louvores para essa geração e para a geração futura, os louvores de Deus, né? Oh, glória a Deus. Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo, justo Cordeiro. Deus é maravilhoso. Amém?